Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Desmistificando o IFRS 17. Aqui nós vamos discutir os principais tópicos para entender e poder se beneficiar da nova norma de publicação dos contratos de seguro. Meu nome é William Moreira, sou professor do curso de especialização em atuária da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e do curso de graduação em Ciências Atuariais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O tema hoje é os primeiros passos para entender o IFRS 17. A série que estamos começando hoje tem por objetivo suavizar todos os mitos existentes nesse novo modelo de publicação. Vou, vou buscar, eu vou levar a vocês bastante do conhecimento que adquiri nos últimos 20 anos, pesquisando, escrevendo e trabalhando sobre o tema. Vamos trabalhar ao longo desta jornada para mostrar que o IFRS 17 não é apenas um regime contábil novo, mas sim uma oportunidade para revisitar os conceitos básicos, os conceitos, os pilares da operação de seguro, desde a definição do produto até os processos de gerenciamento de risco. O IFRS 17 não representa nada mais, nada menos que, sim, que é mostrar para todos o trabalho, esses conceitos, a base que está sendo desenvolvido dentro da empresa. Entender o IFRS 17 é entender como a operação de seguro deve ser gerenciada. Portanto, não espere que estejamos preocupados nesses episódios em definir minuciosamente quais contas deveriam ser impactadas. Não é um objetivo contábil. Não que seja importante, não seja importante isso. Mas eu parto do princípio que se a base for forte, a construção pode durar a vida toda. Como tudo tem um início, meio e fim, hoje vamos contextualizar. O objetivo hoje é contextualizar o IFRS 17, abordando os principais fundamentos que necessitam ser assimilados antes de partir para a mão na massa. Primeiramente, é importante esclarecer o que é IFRS 17. O que representa? IFRS é a sigla internacional de International Financial Reporting Standard. São normas emitidas pelo IASB, International Accounting Standards Board, que é um comitê internacional responsável pela criação de publicações que sejam com o objetivo de homogeneizar as publicações entre as empresas e ser comparável, ter um parâmetro de comparação. Primeiramente, é bom deixar claro que eu sou atuário de formação e não contador. Portanto, não tenho a pretensão de destrinchar os aspectos contábeis da norma, né? Mas sim apresentar o contexto multidisciplinar que a norma vai permitir. E como nos últimos 20 anos formei um conhecimento forte sobre solvência, tanto pesquisando, quanto estudando, quanto dando aula e desenvolvendo também normas e trabalhos específicos, vou buscar muitas dessas analogias, que eu acho que o principal fundamento desse IFRS é através de analogia. A aprendizagem do IFRS é através de analogia. E antes que eu comece a meter a mão na massa, né, para a gente começar esses vídeos, se inscreva aí no meu canal, ou então, se não, entre aí no meu canal do YouTube, se inscreva, assine a notificação para você poder receber outras, assim que outros materiais eu estiver disponível, eu vou disponibilizando para vocês. Então, se inscreva no meu canal, entre lá no YouTube. Esse é o primeiro vídeo de publicação. O objetivo aqui é apresentar para vocês o tema, discutir, mostrar alguns mitos e trabalhar para que você consiga apresentar, buscar uma linha de raciocínio, de estudo e entenda o IFRS, tanto do nível básico, pretendemos chegar até no nível avançado. Mas tudo depende de como a nossa interação vai estar agindo. Outro aspecto importante, comente. Façam comentários, porque os comentários que vocês darão me ajudarão bastante para poder preparar o conteúdo. Então, o conteúdo ele vai levar em conta os principais pontos que vocês estão comentando em cada tópico, em cada vídeo que eu estiver publicando. Agradeço. Se todos puderem apresentar para mim as dificuldades, vai facilitar, vai fazer com que os meus vídeos estejam mais próximos à realidade e às necessidades que vocês vão ter. Tá bom? Nesse momento, antes de começar, por favor, coloque, faça a inscrição, ative o sininho para receber notificação sempre que eu postar um novo vídeo.
Vamos lá, então, vamos seguir agora. Vamos lá, pessoal. Agora que a gente já fez essa breve introdução ao IFRS 17, a gente vai começar a meter a mão na massa. Antes, porém, é importante a gente demonstrar para vocês alguns pontos significantes que geram certos conflitos pessoais e corporativos para desdenhar da norma, vamos colocar dessa forma. Colocar a norma, achar que a norma é algo que pode ser colocado em segundo plano, algo que não é importante no primeiro momento, ou é uma invenção que a gente está trazendo. Não. Primeiro, todo processo de mudança gera resistência. Vou apresentar uma questão pessoal, assim, uma experiência pessoal do que aconteceu, para vocês entenderem mais a minha trajetória profissional. Eu praticamente trabalho em regime de mudança. Praticamente meu processo de pesquisa, minha evolução pessoal foi mudança. E num certo ponto eu comecei a me acostumar com mudança. Assim. Para mim é tudo uma mudança contínua. Lá no início do século, no início dos anos 2000, foi o primeiro processo. Bom, eu já vinha trabalhando no mercado há alguns anos, né? Me formei, já vinha trabalhando no mercado. A empresa para a qual eu trabalhava tinha ido para São Paulo, passei um tempo em São Paulo, trabalhando numa seguradora, e um pouco tempo, meses, assim. E logo em seguida voltei para o Rio para iniciar os trabalhos, para começar ao processo da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Eu sou uma das primeiras equipes que trabalharam na ANS, eu fiz parte, né, de uma das primeiras equipes que trabalharam na ANS, lá na criação da ANS, da DIOP, da Diretoria de Operadoras, e participei do trabalho de garantias financeiras. Foi a primeira norma de, vamos colocar assim, solvência de plano de saúde, né? E foi um desafio grande, intenso. O primeiro desafio, e aí a gente começa a falar um pouquinho de regimes contábeis, e eu acho que esse desafio na parte de operadora de plano é bem extremo, né? Pelo menos era isso que a gente via. Imagina, você pegar todo o processo de contabilidade das operadoras, que eram muito fragmentadas. Você tinha operadoras que operavam a nível municipal e operadoras ou seguradoras que operavam a nível nacional. Só mudar do regime de competência de caixa, que muitas operadoras, a grosso modo, trabalhavam à época, para o regime de competência, já foi um impacto terrível. Vocês não podem imaginar, se não me engano, eu lembro, houve praticamente, entrou 1.000 empresas, entraram no processo de direção fiscal só nesse processo. E aí a gente surge com uma norma, na época era RDC 77, de garantias financeiras, tentando criar um processo de solvência, né, bem segmentado. Eu não poderia olhar para uma operadora que operava no município e considerá-la e expandir e utilizar a mesma regra que se utilizava por uma seguradora de grande porte que já estava trabalhando, inclusive com a contabilidade, porque saiu da SUSEP, né? Essas empresas saíram do arcabouço regulatório de seguros e foi para um arcabouço próprio de plano de saúde. Então, não dava para comparar as relações, senão, esse era o intuito, né? Senão haveria uma quebradeira.
generalizado, e sempre existia a preocupação com a parte assistencial que se faria com os grupos, com as pessoas que poderiam, por exemplo, tivessem certa dificuldade de ter a cobertura de saúde suplementar de outras empresas. Os valores poderiam aumentar. Então, dentro dos segmentos que operavam, houve muita resistência. Muito. E isso foi, para a gente que estava internamente lá, foi um aprendizado. Tá? E percebe-se, a maior dificuldade era entender, era aproximar paradigmas criados, tá, das pessoas e o medo da mudança. Óbvio que não vou negar que uma empresa que saísse de um regime de caixa e ter, por exemplo, que constituir provisão técnica, realmente tinha que estar preocupado com o seu lado financeiro e com a sua... Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai constituir? De onde você vai tirar esse dinheiro? Mas existia uma pressão, não vou dizer pressão, uma ansiedade de empresas que em tese já estavam estabelecidas. Então sempre foi uma guerra, então sempre foi entender e transmitir os objetivos da norma. O segundo exemplo que eu posso dar em relação à questão dos paradigmas, alguns paradigmas, mitos limitantes, crenças limitantes. Logo em seguida, eu saí da ANS e fui para a SUSEP, e na SUSEP eu engatei um outro trabalho associado à Solvência 2, que era a alteração das normas de solvência. E esse, para mim, foi um período mais pesado, mais difícil. Eu fiz dezenas de reuniões com empresas de mercado. Recebi, na época eu era coordenador de uma área e participava do grupo de trabalho, junto com outras pessoas da SUSEP, e recebia as empresas. Eu estava na parte de coordenação do projeto, desenvolvimento desse projeto, em que gerou a primeira norma de capital, se não me engano, circular 158 da SUSEP, e eu segui uma tendência natural de querer executar aquilo, porque eu achava importante e tal, mas eu percebia a ansiedade das pessoas na mudança, efetiva mudança do marco regulatório. O que eu quero dizer com tudo isso? Que essa ansiedade, essa preocupação é natural. E é importante, naquela época, imagina, até existia internet, mas não era uma coisa tão desenvolvida. Eu tive dificuldades de aprendizado à época, mas hoje você tem muito recurso, muita informação. Então, entender essa nova norma, esse novo processo de publicação, entender os conceitos por trás do IFRS 17 é algo mais simples. Do ponto de vista de pessoas, é mais simples. Por quê? Porque isso tem muito artigo publicado, tem muito material disponível para estudo. Não só a norma, o normativo, tanto o CPC 50, quanto o IFRS 17, mas também há trabalhos específicos de pessoas do mercado, das grandes consultorias de mercado. Então, hoje, é possível entender o que está por trás. Agora, eu tenho uma opinião. O problema sempre é o paradigma pessoal do indivíduo, porque a gente começa aquele medo do que você está fazendo ser suprimido. Olha, isso sempre vai acontecer. Então, tudo que eu posso escrever hoje, ainda mais hoje em dia, a informação está muito mais fácil ao longo da rede, da grande rede, da internet. Então, tudo pode ser suplantado, tudo pode ser mudado. É possível se beneficiar da norma nova, da nova norma. É possível revisar alguns conceitos. É possível voltar à essência do mercado, explorando os conceitos por trás da norma. Esse aprendizado ele pode ser pragmático, ou seja, eu tenho por objetivo entender aquela norma, então eu vou ler a norma. E aí eu vou entender todos os pontos, o que é contrato, o que é portfólio, o que é estimativa, melhor estimativa,
margem de serviço contratual, ajuste de risco. Todos esses conceitos está lá escrito na norma. Basta ler. Em tese, basta ler. Então, de uma forma pragmática, e artigos, você tem dezenas de trabalhos. Se você fizer uma pesquisa de... Eu fiz, né? Então, se você fizer uma pesquisa de 1 hora, você vai ver dezenas de artigos. Você pode sair clicando, escolhendo, comparando esses artigos, que você vai ver dezenas de artigos disponíveis, exemplos práticos. Só que, na minha opinião, existem outros aspectos por trás da norma, que é multidisciplinar, que envolve conhecimento, envolve uma revisita à operação de seguros, à operação de risco, a definição, ao processo de precificação, ao processo de underwriting, tá? De subscrição, ao processo de gerenciamento de risco, ao processo, tudo como um processo como um todo de definição de modelo de capital, de entender essas nuances, essas diferenças do o que agora vai ser, o que vai ser uma obrigação no passivo, o que vai ser, o que vai para o ativo. O final é isso. O princípio é o conceito. E a partir disso, ou seja, se você não tem um processo bem pensado, uma técnica pensada desde o desenvolvimento do produto até o processo de precificação desse produto, até os processos de underwriting, de definição do produto, para o cálculo do modelo de capital econômico, de gerenciamento de risco, que vai gerar um capital econômico, isso vai aparecer de alguma forma na norma. O meu papel nessas apresentações é mostrar onde nós estamos, o que a gente quer. Tá? Deixa eu fazer uma pequena mudança de slide aqui. Então, essa nossa apresentação ela vem para isso, para definir quais os principais impactos no setor de seguros. Quais os principais impactos que o IFRS 17 vai deixar para o setor de seguros? A principal crença limitante, na minha opinião, é essa. São crenças internas. Porque, se você fosse pensar em grandes empresas, a gente vai discutir isso ao longo dos próximos episódios, mas hoje, só para dar um gostinho, grandes empresas, elas, assim, quem se preparou, por exemplo, para desenvolver um Solvência 2 de forma adequada, pensando no gerenciamento de risco, é o que a gente espera de grandes corporações. Essas grandes corporações, pelo menos em tese, se não em tese, se na prática não ocorreu, é uma boa hora para pensar nisso, tá? Para refletir sobre essa necessidade. E mais, refletir sobre essa necessidade de criar um regime de capital, montar um modelo de gerenciamento de risco que impacta o capital econômico. Tá? Por quê? Porque o capital econômico é um insumo do IFRS 17 e ele está diretamente relacionado ao gerenciamento de risco. Então, é bom ficar antenado em relação a isso. Para quem fez, já é meio caminho andado. A parte mais complicada é mais fácil de adaptar pelas características do IFRS 17. E a parte que exige um conhecimento já foi suplantada porque o modelo está pronto. Então, o IFRS 17, nesse aspecto, do ponto de vista tecnológico, para quem está preparado. E para quem não está preparado, para a empresa pequena, também talvez não seja tão complexo. Por que talvez não seja tão complexo? Porque uma empresa menor, ela vai ter as necessidades menores de definição, por exemplo, dos portfólios de contrato, que é um fator importante. Porque a definição do contrato de seguro é bem definido lá no IFRS 17. Apontando, é quase um checklist. Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Isso é contrato de seguro. Então você já monta um data lake para poder elaborar. E quem já fez o trabalho, em tese, já tem um data lake, um data warehouse, um processo de dados, tá? De ETL, de extração, transformação e carga de dados, preparado para executar essas atividades. Quem não está preparado para executar essas atividades, essas empresas elas vão se preparar pensando nisso.
pensando no seu processo, na sua base. Tá? Bom, já falei, né, que o IFRS, né, é um padrão de publicação de relatórios financeiros internacionais, tá? Foi desenvolvido pelo IASB, que é tipo um comitê para definir as normas padrões, a gente já comentou no início do vídeo, da aula, e o objetivo dessas instruções é homogeneização e comparabilidade. E o contrato de seguro é um dos mais complexos a serem resolvidos. Por isso que a gente já teve um padrão IFRS, o IFRS 4, que eu poderia dizer que era um processo, ou seja, uma parte ainda pensando na operação e nos critérios de constituição dos passivos associados aos contratos de seguro tradicionais. É uma pequena evolução, é um passo evolutivo, o IFRS 4. No IFRS 4 para o IFRS 17, eu diria que é um passo mais que evolutivo, uma disrupção complexa, mas o passo disruptivo era do IFRS 4 para o IFRS 17. Aí a coisa muda bastante de figura e as necessidades mudam bastante. Tá? Então, o que cabe? O IASB, então, vem com essa necessidade de criar um critério justo, bem ponderado, em relação aos contratos de seguro. A pergunta que surge é essa: como você apresenta para os interessados, para os investidores, para o público em geral, tá? Esse tipo de operação não é uma coisa muito simples. E mais, o IFRS 17 ele traz um discurso bem duro, dizendo o que tem no passado não serve, não é adequado para a proposta de comparação e homogeneização dos critérios de publicação dos contratos, das informações associadas aos contratos de seguro. Não era adequado. Nunca é ruim repetir. O IFRS não é apenas uma mudança regulatória, é uma oportunidade de crescimento profissional. As pessoas que vão trabalhar a partir dessa nova visão vão começar a ter a necessidade de entender melhor a origem da operação, mas não o transacional, na emissão, no pagamento do sinistro. Isso é relevante? É muito relevante, mas isso ainda é um paradigma tradicional. Isso não vai mudar tanto assim. O que vai mudar é só organizar a informação vinculada a uma espécie de centro de custo, que é o contrato de seguro e os portfólios derivados dessa carteira, né, desses contratos. Isso vai ter que ajustar, porque você precisa quase criar um centro de custo específico para isso, se ele já não existir, tá? Eu acredito também que a maioria dos casos já existe. Então, essa oportunidade de profissional é uma oportunidade para você que está ouvindo, para você entender um pouco mais perceber um pouco mais sobre essa operação de seguro e poder se beneficiar desse conhecimento para evoluir, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. Como eu já falei, a ideia é gerar uma transformação no mercado. Essa transformação vem dessa visão diferenciada, de uma visão em que você saía de um padrão muito próprio da contabilidade de seguros para um novo padrão, tá, que vai chafurdar na operação de seguros como um todo, desde o desenvolvimento do produto até o processo de definição do capital econômico da empresa. Tá? Porque as métricas, a gente vai falar um pouquinho sobre elas hoje, não vamos ainda mexer, não vou deixar isso para o próximo episódio, mas essas métricas vão ser impactadas diretamente por essas funções, esses processos. Como eu já falei, isso vai servir para expandir a visão dos profissionais para a operação. Aquela coisa
setorizada, compartimentada de conhecimento que ficava, isso é só responsabilidade da área financeira, isso é responsabilidade da área atuarial, isso é responsabilidade dos corretores, isso é responsabilidade do comercial, é responsabilidade da contabilidade, do controle. Não. Agora, a norma vai traz um aspecto multidisciplinar. Todos são responsáveis por tudo. A cadeia de responsabilidade é diluída em toda organização, em todas as fases. Esse conceito de trabalharemos por processos vai ser muito mais reforçado. Equipes multitarefas vão ser muito mais comuns de existir. Oportunidade de crescimento proporcional, eu já falei. Sim, isso é uma coisa que eu tenho observado. Como eu falei, é importante a gente saber as dores que as pessoas têm, mas assim, uma coisa que eu tenho observado, de comentários aqui, de pessoas aqui e acolá, é a falta de profissional para trabalhar com o tema. Por que há a falta de profissional para trabalhar com o tema? Porque o tema já não é um tema, é multitemas. É um tema que permeia toda a cadeia, todo o processo, desde o desenvolvimento do produto até a publicação. Então, realmente, se você pensar em um profissional, tá? Esse profissional tem que ter habilidades estratosféricas. Ele tem que conhecer um pouquinho, bastante da técnica de seguros, tem que conhecer bastante da técnica atuarial, tem que conhecer bastante da contabilidade, tem que conhecer bastante do financeiro, tem que conhecer bastante da parte de análise de dados, de ciências de dados, bastante de modelos de inteligência artificial. Então, ou seja, é um profissional raro. Mas hoje em dia, gente, é isso que os temas se misturam. Hoje em dia, isso vai ser uma necessidade. Por isso, a beleza da norma. A beleza da norma está aí. É a necessidade das pessoas. É óbvio que gera um impacto na vida das pessoas, indiretamente uma preocupação. Eu percebo que tem algumas pessoas que estão realmente preocupadas. O que vai ser de mim com isso? Vou ter que aprender? Já não tenho idade para isso? Minha vida acabou? Não. Cada um tem o seu processo, tem a sua parte. Então, dentro das suas competências, entenda o processo, mas tentem entender também o que está. Ninguém vai aqui exigir, não espera se exigir, de uma única pessoa, que conheça a fundo todos os processos associados. Bom, se essa pessoa existe, gente, segura ela porque ela é rara. Tá? Mas ela é rara em várias áreas profissional. Se existe uma pessoa que entende de tudo profundamente, essa pessoa é rara. Então, se você olhar pontualmente, cada um que assistir esse vídeo, cada um que está estudando nesse momento é um profissional habilitado a desenvolver. Ele só precisa abrir a sua mente e entender que a publicação pelo IFRS 17 exige uma cadeia de necessidades mais horizontal, que exige que outras pessoas, outros profissionais sejam ouvidos, sejam levados em consideração, e os impactos da publicação devem ser revisitados em toda a cadeia, desde o pensar o produto até a gestão, o gerenciamento de risco para o cálculo do capital econômico. Porque essa informação vai existir dentro da publicação. Bom, nossa empresa é pequena demais para implementar o IFRS 17 de forma eficaz. Isso pode levar a uma abordagem menos comprometida ou subótima
na implementação. O que é isso? Eu coloquei isso, estou colocando alguns pontos que eu levantei assim para que vocês possam se questionar. A gente vai ver ao longo da série que existem várias formas de calcular, inclusive um dos métodos para a publicação é um método muito com uma certa mudança, é o PPA, né? A gente vai falar o que é PPA, não queria adiantar isso agora, deixa para os próximos vídeos o que é PPA. Tem um método mais simplificado, não é um método completo de cálculo, tá? Que pode ser aproveitado para empresas pequenas. Quando eu estou falando de empresa pequena, eu não estou falando de... É uma empresa que está operando contratos de seguro, com as características do contrato de seguro. E se está operando com as características de contrato de seguro, já está no arcabouço, no arcabouço regulatório próprio. Ou da SUSEP, vamos botar os principais, ou da SUSEP ou da ANS. E se já está no arcabouço próprio, já tem alguma coisa muito, não é próxima, mas ajustável a uma abordagem mais simplificada. Agora, o problema surge, por exemplo, quando uma empresa grande, conhecida, grande, que opera, utilizar uma abordagem simplificada. Por quê? Porque ela vai estar dando um indicador para o mercado que ela não sabe bem o que fazer. Que ela não tem muito... Não queria falar essa palavra, mas que a operação dela é meio zoneada. Então, nestes casos, é importante... É sempre bom pensar qual é o recado que a empresa está dando ao publicar. Tá? Quando você lê um relatório publicado pelo método simplificado para um outro relatório, para o método mais completo, você já automaticamente vai criar esse preconceito. Agora, quando é uma empresa menor, isso talvez seja justificável. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses métodos nas próximas, não nesse momento. Aí surge, não temos os recursos para implementar o IFRS 17 corretamente, então é melhor nem tentar. Aí, isso pode levar a uma implementação inadequada ou adiamento de ações necessárias. Bom, gente, como eu falei, o IFRS 17 ele vai entrar no meandro da operação de seguro. Tá? Prioridades são dadas e aí quem tem que enxergar se vale a pena é a própria empresa. O ato de Bom, existe primeiro uma obrigação, existe uma questão regulatória obrigando certas empresas, sob certas circunstâncias, a aplicar. Tá? Já vi alguns relatórios, algumas empresas dizendo que publicou pela metade. Empresa, por exemplo, que publica algo e diz, e aí não conseguimos finalizar, dá uma sensação, principalmente empresa de capital aberto, vai dar uma sensação muito ruim, vai dar uma indicação muito ruim. Se for uma empresa muito grande e que não consegue publicar, ou ela não está preocupada, ou a operação dela é tão zoneada que ela não consegue. Já vi alguns casos dizendo que incorporou a empresa. Isso pode acontecer sim, empresas que incorporam outras e já estão num processo de assimilação da cultura, dos processos da outra empresa, podem ter uma certa dificuldade, realmente, isso é fato, isso pode acontecer. Mas deveria estar preparado para essa novidade. Essa novidade, ela não surgiu agora, ela já surgiu, se não me engano, desde 2018, estamos falando há 6 anos atrás. Não é uma coisa que surgiu hoje. Já houve um conhecimento prévio. É que a gente talvez tenha, assim, deixa para fazer quando me pedirem. E aí, quando surge, esquece que há necessidade da implementação e se não se preocupou é porque estava preocupado com outra coisa. Vamos colocar, ser bem simples, bem honesto com todo mundo. Mas eu não creio... Mas eu sempre digo que as ações, elas vêm
pelas atitudes. O fato de uma empresa de capital aberto não ter essa publicação feita ou estar incompleta, por qualquer que seja o motivo, é um problema. E isso, na minha opinião, para o gestor ou interessado naquela ação, né, que foi emitida, né, é um alerta que vai ser ligado. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas desmistificações. A gente tem que tomar cuidado com isso. É um alerta. Tá? É por isso que é importante as pessoas entenderem qual é o processo de operação de seguro. É um alerta. É só pegar correlatas. Isso é um papel que o mercado vai ter que fazer, que os interessados vão ter que fazer. Identificar as correlatas e ver o que uma fez e o que uma outra fez. Esse é o outro grande barato, né, tema. A gente, quando uma norma exige um conhecimento técnico tão aprofundado sobre a operação de seguros, tá? E a empresa não consegue desenvolver essa norma apesar de um prazo de 6 anos, é um alerta. É um grande alerta. Ok? Bom, aí vem outro ponto aqui. Nossos sistemas atuais são inadequados para o IFRS 17. Precisamos substituir tudo. Isso pode gerar gastos desnecessários e ignorar potenciais soluções de adaptação. Bom, eu acho que isso aí é uma justificativa, pode ser razoável, mas também é preocupante. Por que é uma justificativa preocupante? E aí eu vou falar um pouquinho sobre o conhecimento que eu vejo na operação de seguros. Não posso dizer que é a maioria, mas algumas empresas podem estar muito preocupadas com a operação em si. Tá? Tipo, eu também não vou dizer porque, vamos lá, eu não opero no mercado há muitos anos, não conheço a operação. Conheço, mas não conheço tão a fundo como quando eu operava. Mas na minha época, eu não acredito que isso tenha mudado tanto. A operação se dividia basicamente na emissão, no sinistro. Vamos colocar dessa forma, esses dois grandes processos, o processo de emissão e o processo de sinistro. E às vezes eu tinha a impressão, tá, em outros trabalhos, que isso era muito arraigado. Tá? A pessoa não estava preocupada com o processo de precificação, não estava preocupada com o processo de classificação de risco, podia estar, mas não para o nível que o IFRS está pedindo. Tá? E ele vai exigir uma certa mudança nesse processo. Então, agora, é meio dramático quando a pessoa diz que os nossos sistemas atuais são inadequados para o IFRS 17. Precisamos substituir tudo. Isso, para mim, é muito dramático. Se você não conseguir pensar no transacional, tá? Nesse transacional, gerar um data lake para o desenvolvimento disso, um data warehouse para o desenvolvimento dos processos de publicação e para a retroalimentação do seu processo de gerenciamento de risco, eu não sei o que a pessoa, ou é um drama, tá? Ou é um drama muito grande, ou eu não sei, assim, eu confesso que eu gostaria de ouvir o que vocês têm a dizer, porque para mim é um drama. É um exagero, aí para mim vem por trás o medo da mudança. Tá? Porque eu não consigo enxergar as necessidades. Óbvio que se você faz o que pode, faz as adaptações necessárias com o que você tem. Agora, se você não consegue medir o seu contrato, identificar o seu contrato, e de identificar as informações alocadas ao contrato para que você consiga criar portfólios e aí, a partir desses portfólios, montar as métricas, não consigo entender o porquê desse tipo de mito, dessa crença limitante. Bom, pessoal, até esse momento, eu falei muita coisa assim, para quê? Para incentivar, para modificar, mas está tudo muito vago ainda. Todas as informações ainda estão muito no campo das ideias, muito no campo dos mitos. O objetivo era
dá um susto. Agora vamos tentar organizar um pouco mais esse conjunto de informações para a gente poder chegar no que fazer e o que não fazer nesse primeiro momento de aprendizado, de conhecimento dos impactos dessa norma na operação de seguros. Então, vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho em alguns outros conceitos. E aí, eu devo dividir essa apresentação aqui, ó, benefícios de implementação da norma. Eu dividi em duas partes, tá? O primeiro benefício tem a ver com... é um benefício pessoal. E eu vou falar sobre o benefício pessoal e depois eu vou falar das pessoas que estão envolvidas no desenvolvimento, no entendimento da norma. São grandes os benefícios. Eu já citei por alto, é uma norma multidisciplinar. Os profissionais que têm o conhecimento dessa norma, ou está dentro de um processo de aprendizado dessa norma, vai agregar muito conhecimento para si próprios. É fundamental. Tem vários níveis de conhecimento que você pode chegar no processo de aprendizado. Você pode chegar no nível básico, apenas interpretativo, entendendo cada conceito, buscando pontualmente algumas informações, comparar as informações entre empresas, porque você é um analista, você é um investidor e tem interesse. Para quem está na mão na massa, e meter a mão na massa, entender efetivamente os aspectos técnicos da operação, também vai ter um grande benefício no desenvolvimento dessa norma, que é o quê? Aprofundar, se aprimorar. Vamos lá, vamos falar algumas coisinhas aqui que eu julguei importante colocar. Valorização pessoal. Valorização pessoal, bem direta, né? Aumento da demanda por profissionais com experiência em FRS 17. Potencial para salários mais elevados devido à especialização. E quem está começando agora nesse processo de atividade está saindo na frente. Esse profissional, essa pessoa, esse analista, primeiro, vai pegar a implementação no início. A maioria das empresas começaram a implementar ano passado, esse ano, e está pegando no início. Vai conseguir entender como uma publicação hoje é feita. Todo mundo que pega no início e daqui a 5, 4 anos, não precisa ser muito tempo não, daqui a 2 anos, olha para trás e vê, pô, mas como isso aqui estava diferente. Por quê? Olha como é que essa empresa evoluiu, consegue inclusive identificar o processo evolutivo ao ler o que foi publicado. Às vezes tem uma publicação extremamente complexa, extensa, hoje, e depois as pessoas começam a perceber que não há necessidade e começam a reduzir, ser mais objetiva, deixar de enfeitar muito pavão. Tudo é um processo de formação do conhecimento para a tomada de decisão. É óbvio que profissionais que tenham esse gabarito, que comecem hoje a chafurdar nesse mundo novo, nesse mundo dos seguros, que eu vou dizer que o IFRS 17 ele é só um catalisador do aprendizado. Como eu quero chegar a entender isso. Mas existem alguns passos que vão te ajudar. Então você pode simplesmente ser um analista, como eu falei, um investidor que quer comparar, quer entender as informações, ou pode ser um atuário, um contador, um economista, um matemático, um estatístico, que queira... O tema é interessante, o tema vai me proporcionar um aumento, um aprimoramento de conhecimento, isso eu vou poder expor informações para as pessoas, e quem sabe eu consigo uma consultoria aí, eu consiga aplicar esse meu conhecimento para aumentar meu salário, dinheiro, e vai poder fazer trabalhos interessantes e que dê dinheiro para fazer o que você gosta. Olha que legal. Agora, por outro lado, quem tem interesse em entender um pouco melhor as normas, vai ter essa oportunidade durante o processo de aprendizado. Bom, desenvolvimento de habilidades avançadas, aprimoramento de competências técnicas em contabilidade, atuária e gestão de risco. Bom, o processo, né, de compreensão da norma, eu digo que tem duas fases. Uma fase mais light, que é a compreensão global da norma, os principais tópicos. Uma fase mais hard, que é o aprofundar, o aprimorar da norma. Essa parte mais hard, ela tem algumas fases. E, na minha experiência, eu percebo, é que
todas essas fases partem do aprendizado da técnica do seguro, da gestão atuarial, do processo de precificação, do processo de gerenciamento de risco, até no final o entendimento da publicação. Como o IFRS vai... Então é o seguinte, olha, todos esses passos eu estou te mostrando aqui de bandeja. Olha como é que ele foi bem feito. Entende? Olha como é que esse processo foi muito bem gerido, muito bem distribuído. Olha como é que você compara a minha informação. Sempre sem em relação a outras empresas, mas olha como é que eu fiz um trabalho bem feito. Observe, acompanhe essa evolução no tempo. Olha como é que o meu processo lá, a primeira publicação em relação, quanto a gente evoluiu. Quanto a margem de serviço contratual aumentou, ou é justa. Eu prefiro chamar de justa em vez de aumentar. Como ela está justa para o nosso negócio. Quanto de ajustamento de risco diminuiu. Olha como a gente conseguiu controlar melhor esse risco. Esse é o aprimoramento que eu estou falando aqui. Ah, claro, uma relação bionívoca, né? Todo esse aprimoramento, todo esse conhecimento envolve desenvolvimento de habilidades analíticas e interpretação de dados complexos. Isso é quase uma relação direta. Por quê? À medida que você vai aprendendo, vai praticando, vai olhando as publicações, comparando esses resultados, você forma um entendimento, vou botar o dedinho aqui, um entendimento analítico. Você melhora, você aperfeiçoa seu entendimento analítico e de interpretação dessas informações. Uma relação direta. A oportunidade de carreira. Aí as oportunidades são infinitas. Eu poderia dizer que as oportunidades para as pessoas em se desenvolver nessa área são infinitas. Tem a pessoa que tem aquela ambição de assumir um papel de liderança, tive estagiários, principalmente estagiários, né, que passaram pelo meu processo de aprendizado ao longo dos anos. Quem foi meu estagiário sabe do que eu estou falando. E que eu sempre fui um cara que cobrei muito, fui muito exigente. Eu, inclusive, tive um estagiário que sofreu durante 3 anos e meio comigo. Vou dizer sofreu, mas era um sofrimento que ele se divertia. Ele me mostrava, fiz isso aqui, eu falei, não fez nada mais do que a sua obrigação. Hoje em dia, já conversei com ele algumas vezes, eu fico muito feliz pelo crescimento da carreira dele, como ele evoluiu, como ele é um cara hoje que 100%, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. Entendeu? De aprendizado, de proatividade, de conhecimento. Então, ele é um exemplo. Eu tenho pelo menos mais uns 2, 3 exemplos. Eu vou ser bem sincero, passaram alguns por mim, mas eu lembro fixamente em 2, 3 exemplos que se dedicaram. Talvez o meu sarrafo seja um pouco maior, eu exigia mais, e não em detrimento às demais pessoas, aos outros, mas esses 3 ou 4 aí que passaram por mim foram pessoas que eu me orgulho bastante delas hoje. E alguns assumiram papéis de liderança nesse processo de aprendizado. Muito mais por eles do que por mim. Eu só tentei passar o meu conhecimento, mas muito tem a ver com eles, com essas pessoas, com a pessoa, com a vontade de aprender, com a curiosidade. Isso é fundamental para o aprimoramento e se chegar em posições de liderança em relação a esse tema. E o IFRS 17, ele permite isso. Permite você se aprimorar e chegar num papel de liderança para quem quiser. Nem todo mundo quer. Você não precisa ter um papel de liderança. Tem gente que gosta mais de entender a operação, o insumo, e às vezes, quando você começa a compreender o todo, as partes ficam mais fáceis de assimilar, porque faz sentido. E o que não faz sentido, você forma uma mentalidade crítica. Tem algo estranho aqui. Só tem que tomar um certo cuidado, que às vezes você pode se tornar petulante. Mas se você tiver esse cuidado, tem tudo para galgar o que você quer. O que se quer. Tá?
mais uma vez, e eu vou ser repetitivo mesmo, o IFRS 17 dá essa oportunidade a quem quer evoluir no ramo, no entendimento da operação, como um todo, holisticamente. Sim, vai surgir profissionais. Talvez já esteja surgindo profissionais que possuem características específicas relacionadas ao IFRS 17. Você vai ter uma gama que é o profissional ultramoderno, é aquele profissional que vai entender um pouco de tudo, tá? Vai entender, vai conseguir falar com o atuário, vai conseguir falar com o contador, vai conseguir falar com o financeiro, vai conseguir falar com o investidor, com outros analistas. Mas vamos agora tratar um pouquinho das empresas. Maior transparência financeira. Fornece uma visão mais clara e detalhada da posição financeira e do desempenho das seguradoras. Permite estou colocando seguradora de modo geral, tá? Mas pode ser qualquer empresa que emita ou comercialize um contrato de seguro, que não necessariamente é uma seguradora. Permite uma melhor compreensão dos riscos e obrigações associados aos contratos de seguro. Para você saber, ter a compreensão do risco, você tem que medir o risco. E medir o risco não é algo tão simples assim. Você pode levantar uma matriz de risco gigante, com vários impactos, mas se você não souber quantificar, como é que você vai dizer que aquilo é relevante? O IFRS vai lhe dar a oportunidade de quantificar efetivamente o risco. Comparabilidade aprimorada. Facilita a comparação entre diferentes empresas de seguros, tanto nacional quanto internacionalmente. Ajuda investidores e analistas a fazerem avaliações mais precisas e informadas e meticulosas, né? Vamos colocar assim. O IFRS vem para esse propósito, homogeneizar. Assim como o Solvência 2 veio para homogeneizar o Solvência 2, o IFRS veio para homogeneizar a informação que está sendo apresentada, tá? E equiparar. Não pode uma empresa publicar algo X num determinado lugar, numa determinada jurisdição, e Y em outra jurisdição, e as coisas não se complementam. Então, um dos objetivos do IFRS é o nível de comparabilidade entre essas publicações, entre essas empresas. Comparabilidade, é aquilo que eu já comentei. Ele vai mostrar o bom trabalho para quem fez um bom trabalho. E um trabalho ruim para quem fez um trabalho ruim. Você não vai mais equiparar somente uma empresa por indicadores como sinistralidade, índice combinado. Vão ter novos indicadores, que são adaptações. Vai mostrar o risco para quem fez. Tá? Não é mais assim. Para inglês ver, você vai mostrar isso para os interessados em ler aquela publicação. Tá? Vai ficar um pouco mais complicado esconder determinadas situações. Existe um senão aí, um porém, que é o papel do regulador nesse processo. Eu acho que ele vai ser fundamental para guiar um pouco mais o objetivo dessas publicações. Tá? Mas hoje, o IFRS está dando o papel para as empresas fazerem isso. Dá esse papel para as empresas. Então, hoje cabem a elas. E se você avaliar, eu já li algumas publicações, tá? E já vi em alguns segmentos, eu já vi o que um fez, já vi a justificativa de que por que não fez, por que deixou de fazer. Aguardem, que a gente vai ter mais novidades sobre esses assuntos. Melhor gestão de risco. Incentiva uma abordagem mais robusta e granular para avaliação e gestão de risco.
promove uma cultura de gestão de risco mais proativa dentro das organizações. Isso é fundamental. Ele veio para melhores ações de gestão de risco. E eu vou falar aqui uma situação interessante. A situação interessante é a seguinte. Às vezes, algumas empresas ou algumas pessoas, alguns profissionais, podem pensar assim, vamos fazer qualquer coisa porque estão me pedindo e publica. Porque estão me pedindo, mas não importa. É só para inglês ver. Aí surge uma empresa ou um profissional que pensa assim, não, eu faço um bom trabalho, eu gerencio o meu risco, eu tenho um modelo de capital econômico bem robusto, que está me ajudando no gerenciamento de risco, porque eu estou quantificando, eu estou identificando pontos nebulosos que eu estou conseguindo ajustar em função disso. Eu quero mostrar isso porque eu estou fazendo um bom trabalho. É importante que eu mostre esse bom trabalho. O IFRS permite que você mostre o seu bom trabalho. Aquele que publicou de qualquer jeito, peraí, esse cara me deu essa informação toda, que legal, hein? Legal, gostei bastante. Essa informação não está muito detalhada, não. E aí? Deixo para vocês concluírem o raciocínio, pontinho, pontinho. Entende? Aumento da confiança dos investidores. Bom, os pontinho, pontinho está respondido aí, né? A maior transparência e comparabilidade podem levar a uma maior confiança dos investidores do setor de seguros ou do setor de empresas que emitem contratos de seguro. Potencial para redução do custo de capital devido à melhor compreensão do risco. Potencial para redução do custo de capital devido à melhor compreensão dos riscos é um outro resultado. Não basta falar que é mais arriscado aqui, é mais menos arriscado acolá. É importante que você me diga o seguinte, quanto é mais arriscado? Quanto eu consigo reduzir se eu fizer pequenos ajustes no meu processo de gerenciamento de risco e qual vai ser o impacto desses pequenos ajustes no custo de capital? Modernização de sistemas e processos. Incentiva a atualização e integração de sistemas de TI e processos de negócios. Pode levar a ganhos de eficiência operacional a longo prazo. Bom, aí você tem outro ponto, outro aspecto que a gente pode avaliar. As empresas, basicamente, tem um processo de emissão, tem um processo de liquidação de sinistro. Vou botar basicamente esses grandes dois processos. Tem o financeiro, tem o contábil, tem um monte de coisa, né? Os processos dentro de uma empresa. Tem outras coisas, tal. E tem um processo que é o atuarial, que está lá, dentro do processo atuarial. Muitas empresas podem ter lá como a gente chama, um data warehouse atuarial, ou um banco atuarial, ou uma tabela atuarial. Tem vários nomes para isso. Aí eu gosto agora o nome da moda é Data Lake. O Data Lake atuarial. Data Lake atuarial. Pronto. Data Lake do IFRS 17. Pronto, criei esse nome. Data Lake do compliance de risco. Data Lake do gestão de risco. Aí, cria o nome. E aí, todos os processos operacionais, que eu vou chamar de transacional era a prioridade era o transacional. Agora você vai fazer a gestão da informação. Agora é a informação que conta. O grande objetivo é chegar numa gestão da informação relevante. O processo de aprendizado e implementação do IFRS 17 permite, é quase um passo a passo para trabalhar a gestão de informação, governança de dados, data lake, data warehouse, manualização, tudo para isso. E, obviamente, concluindo, em consequência disso, pode levar a ganhos de eficiência operacional a longo prazo. Eu preferia chamar isso de ganhos
de eficiência operacional a médio prazo. Curto prazo eu acho mais difícil, porque tem que ter uma constância de publicações para entender um pouquinho mais que caminho seguir. E esse processo inicial, ele é um processo que ainda está no aprendizado, está naquela fase, vamos fazer o que a gente sabe o que vai fazer, o que dá para fazer. Mas em algum momento algumas empresas vão fugir desse lugar comum. E aí eu espero realmente que, fugindo desse lugar comum, algumas empresas consigam mostrar que tem ganhos e os investidores gostarem mais delas. E aquelas que estão resistentes ainda a esse tipo de mudança, pensam, peraí, o cara tá tendo resultado, então tem que ir atrás dele. Tá? Então, longo prazo, eu acho que está mais associado a isso, né? Alinhamento com outros padrões contábeis, né? Melhora a coerência com os padrões IFRS, como o IFRS 9. O IFRS 9 é para instrumentos financeiros, inclusive algumas operações que poderiam se enquadrar como seguro. Elas já estão enquadradas no IFRS 9, portanto, não se enquadra dentro do IFRS 17. Facilita a consolidação de demonstrações financeiras para grupos com operações diversificadas. Trabalhar o consolidado e consegue entender melhor esse consolidado. A gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre essa questão. A compreensão é que esses 32 IFRS, eles surgem como um padrão que consegue aglutinar todas as informações relevantes nas operações. E o que fazer e o que não fazer fica para o próximo episódio. No próximo episódio a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o que fazer para esse processo de aprendizado. Eu já pincelei algumas situações aqui do que eu entendo o que fazer, mas vamos deixar. Aguardem, eu vou liberar o próximo episódio e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que fazer para esse processo de atividade, esse processo de aprendizado. O que eu já posso adiantar é que tudo que eu já falei, e vou falar ainda mais, em relação a esses mitos, está dentro do que fazer, não do que não fazer. É entender o contexto. Entender o contexto faz parte do que fazer. O que não fazer, fica para o próximo episódio. Obrigado, pessoal. Vamos ficar para a próxima. Na próxima, aguardem. Se inscreva no meu canal, ative as notificações para que você possa receber novos conteúdos. Participe fazendo comentários. Quanto mais comentário para mim, é melhor. Clica no sininho aí para que apareça para vocês o William lançou o próximo episódio. Agora você vai saber o que não fazer. Obrigado. Tenha a todos um bom dia.